Manhã Pan Entrevista. Bom dia, pessoal! Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan e agora também ao vivo pelo YouTube. Você pode procurar, então, o canal da Jovem Pan no YouTube, Jovem Pan Catanduva, e o papo hoje é bem legal. Eu estou recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan a doutora Adriana Mancini de Castro Nardi. A doutora Adriana Nardi que está aqui. Bom dia, Adriana! Bom dia! Vamos falar de um assunto, eu disse bem legal, mas acho que é bem importante, né? Principalmente a conscientização, que é a vacinação. Bom, antes de mais nada, bom dia. E eu gostaria de falar que eu tive a oportunidade de escolher entre 4 temas super legais e não tive coragem de não falar sobre a vacina. Então, estou aqui para ajudar mais um pouquinho esse momento tão difícil que está passando a população, né, com essa falta de conscientização da importância da vacina. Bom, para quem ainda não conhece, acho que todo mundo conhece, mas para quem ainda não conhece, a doutora Adriana, ela é pediatra, atende aí muita criançada e vamos falar, então, sobre a importância da vacinação. A gente já até estava falando aqui fora do ar, conversando um pouco. E por que, então, doutora, é tão importante vacinar as crianças? Contra a gripe, por exemplo, que todo ano tem, né, essa vacina, por que é tão importante? Então, começa daí. É importante vacinar todo mundo, não só a criança. A vacina começa já na gestante, para proteger a criança. Oh. E, ao longo da vida dela, ela tem que continuar tomando a vacina. Na adolescência, é importantíssimo, porque eles circulam muito. Não para, né? O jovem não para. Beija, se reúne, pegam doenças e levam essas doenças para os seus familiares, para os seus amigos, e o adulto e o idoso. Então, assim, todo mundo tem que tomar vacina. Junto aqui nessa pergunta eu tenho qual é o risco de não vacinar? Principalmente o jovem, que às vezes... eu já passei por essa fase, então eu posso falar. Às vezes a gente acha que, comigo não acontece. O adolescente, ele acha que ele é blindado. Que ele é o super-herói. Em tudo, né? Então, ele não precisa tomar vacina, ele não precisa se proteger, ele não vai acontecer nada de errado. Então, é importante a gente... porque eles são super espertos também, e aptos, né? Eles estão abertos a aprendizado. Então, a gente tem que convencer o jovem que ele é responsável, sim, por ele e pelos que o cercam. Porque ele é, às vezes, o responsável por levar, né? Essa gripe, ou seja lá o que for que ele... Mas olha, a gente fala muito que o adolescente não faz. Sabe que, na época da vacinação contra o Covid, eu via muito adolescente que falava assim, eu quero tomar vacina. Minha família não quer, mas eu quero. Então, eles entendem a importância também. Tem a escola, tem a mídia, né? Várias pessoas falando a favor. Além da vacina da gripe, eu estou falando bastante da vacina da gripe porque é essa fase, né? Começou a esfriar, a gripe começa a aparecer. Você, como pediatra, vê que as crianças também têm uma fase que, quando começa a ir para a escola, começa a gripar, mas é porque começa a ter o contato com o vírus, é isso? Mais ou menos. Tem os vírus dos resfriados e tem o da gripe mesmo, né? A gripe, quem provoca a gripe é a influenza. Então, todo mundo está falando que está com influenza. Eu achei que esse ano todo mundo fosse correr para tomar vacina. Não vão. Então, por isso que está desse jeito, lotado de influenza. A vacina da influenza já era feita os outros anos. Já estava assim, bem mais confortável, e o pessoal confiava, porque no início também, na implantação, foi aquela confusão, né? Desconfiança. O idoso não queria tomar, que ia morrer, que ia pegar gripe. Quando melhorou isso, veio a pandemia, veio aquele desserviço de falar contra a vacina, e isso atingiu as outras vacinas do calendário. A gente está com um caso, ontem eu vi agora no Instagram, um caso de coqueluche, aqui em Catanduva, num adolescente de 13 anos. O que é coqueluche? É tosse comprida. Em São Paulo está cheio de tosse comprida. E aqui é uma coisa que a gente não via. E resolveria através de uma vacina. Estava resolvido através da vacina. Muitas doenças estavam resolvidas e estão voltando. Aí você me fala da importância. O pai vai sentir a importância de não ter vacinado o filho quando vier a doença. Por exemplo, uma poliomielite. O que o
o olho não vê, o coração não sente, é isso que fala? É. É assim, a própria vacina fez uma campanha contra ela. Antes, um pouquinho antes de eu nascer, muita criança pegava poliomielite. Muitas, muitas, muitas. Eu tive alguns amigos mais velhos que tiveram poliomielite. Da minha idade para baixo, quase que não teve. Mas, assim, os mais velhos, sim. Então, a mãe via no bloco dela, lá no quarteirão, uma criança brincando, jogando bola, e, na outra semana, via na cadeira de rodas. Então, ela não tinha dúvida de vacinar o seu filho. Porque ela via. Porque ela via. Agora não vê, não vê. E eu fico boba, porque agora que a gente tem tanta comunicação, eu estou aqui. Informação Eu tenho um Instagram justamente por causa de prevenção. Eu falo de vacina, eu falo de leite materno, de boa alimentação, de exercício. Porque, assim, gente, prevenção é tudo. Depois que acontece, fica difícil. E depois que acontece, vem os prejuízos, né? Em alguns casos. Então, a da gripe, todo mundo pode ser vacinado. A partir de 6 meses de idade, todo mundo deve ser vacinado. Assim, não tem que pensar. Tem que ir lá e ser vacinado rapidamente. Nessa época do ano que esfriou, além da gripe, tem alguma outra vacina? Então, a vacina assim, não tem época. Você tem que estar sempre preparado, porque você toma a vacina hoje, ela não vai agir amanhã. Tanto que a vacina da gripe é feita em março, abril, para agora a gente estar protegido. E mesmo que você tomou a vacina do ano anterior, todo ano. Mas eu ia perguntar isso. Esse ano eu tomei. Ano que vem, tô eu lá na fila de novo. Porque esse vírus é esperto, ele sofre mutações, igual do Covid. Então, os grupos de risco, as crianças, os idosos, profissionais de saúde, todo ano vão ter que tomar da Covid. Então, se o vírus se desenvolve, evolui, a gente tem que correr, se proteger de uma forma evoluída, que é a atualização da vacina. Sim. Nesse caso, algumas vacinas não, dão uma proteção aí por muitos anos ou até vitalícia, mas outras têm que ser vacinadas dessa forma. Falando ainda sobre as vacinas das crianças, porque eu acho que até um período ali, logo que a criança nasce, os primeiros anos, que ela toma bastante vacina. Tem algum período que, se passar, perdeu? Tem. As vacinas são por faixa etária. Então, assim, por exemplo, isso que eu ia falar, foi legal você ter perguntado. O bebezinho, até 6 meses, ele não toma a vacina da gripe. Como que ele é protegido? Com a mãe tomando, que vai passar anticorpo para ele, tanto pela amamentação, ou não pegando gripe, já não passa para ele. E os familiares, a babá, o pai, os avós, está todo mundo protegido, o vírus não chega nesse bebezinho. Você sabe que, às vezes, a gente ouvia antigamente, mãe, quando o filho recém-nascido, pedia para passar álcool nas mãos, não gostava que pegava o bebê, e aí tinha gente que torcia o nariz, falava, é enjoada, é mimimi, e a pandemia veio para nos ensinar que não, que a higiene é importante, que se cuidar é importante, porque passa. Passa e é grave, né? Porque, por exemplo, a vacina da gripe, se você pegar uma gripe, porque gripe não é resfriado, gripe é febre, é dor no corpo, você fica destruído. Você vai perder uma festa, você vai perder um concurso, você vai perder, sabe, alguma coisa que... Uma semana de cama e pronto. Falta no emprego. Agora, a criança pequena, o idoso e uma pessoa que tem alguma comorbidade perde a vida. Isso é sério. E essa proteção, assim, quanto mais gente toma vacina, menos o vírus chega perto dessas pessoas. Então, a gente tem uma responsabilidade social. A vacina é importante tanto individualmente como na parte coletiva. Falando do social, eu ia te perguntar, você como pediatra, faz um trabalho de educação dos pais? Porque o pediatra, se perguntar, o pediatra cuida do quê? De criança? De criança, mas cuida dos pais também. Caiu esse conceito. Você sabe que a pediatria estão tentando chegar até 24 anos, para a gente examinar até 24 anos. Até porque, imagina, cuida da gente desde pequenininho, sabe a nossa história, né? E é importante, assim, não tem como você
cuidar só da criança. Hoje em dia, eu estou envolvida também com medicina de estilo de vida, e é fundamental. O hábito é da família, o hábito é da comunidade, não é da criança. Seja numa criança obesa ou uma criança que precisa de uma vacina, de uma boa alimentação, você tem que criar um vínculo, todos ali têm que ser bem cuidados. E aí você acaba conscientizando, enquanto bebê, os pais. Sim, com certeza. E você estava falando sobre o seu Instagram, né? Teve um momento que você falou que ali você também usa para conscientizar. Até vamos passar para o pessoal. Quem está nos ouvindo, quem ligou o rádio agora, quer saber o que está acontecendo? Eu sou Bianca Denadai, estou batendo um papo muito legal, interessantíssimo com a doutora Adriana Nardi. E para você procurar ela no Instagram, porque eu sei que tem bastante conteúdo, é @Dr. Adriana Nardi. DRA Adriana Nardi. E esse bate-papo é um momento Unimed, tá? A doutora Adriana, ela é médica cooperada da Unimed Catanduva, e esse é um momento Unimed para falar da importância da gente pôr atenção na nossa saúde, na saúde de quem a gente ama, e o assunto é vacina. Sim, e um dos motivos de eu ter criado meu Instagram foi de tanta fake news e tanta notícia pobre, tantos desserviços prestados. Então, assim, eu tento fazer algo confiável, não é opinião pessoal. Tudo que eu baseado coloco lá, eu acredito na ciência, não em boatos. E eu acho que falta, e quanto mais profissionais tiverem o seu Instagram ativo, disseminando conhecimento, é muito legal. Porque quem nunca ouviu um boato, eu não vou tomar a vacina da gripe porque eu vou pegar gripe, ou por algum outro motivo, enfim. Tem muito isso. O vírus da gripe é inativado, nem se você quiser, você consegue pegar gripe. Você pode ter uma febre, uma reação local, um mal-estar, uma mialgia. Mas como todo mundo deixa para tomar a gripe na época que está todo mundo pegando gripe, então não é o vírus. Isso é um trabalho árduo que a gente faz. É claro que cada indivíduo é individual, mas eu tomei, não senti nada. Inclusive, eu contei já outro dia que eu tomei e eu esqueci que eu tomei. Tanto que eu não senti, então... Não esquece. E assim, eu falo o Instagram agora, mas eu sempre, desde que eu me conheço... Qualquer oportunidade... Médica, toda oportunidade. Eu falo na escola... Eu fazia palestra, faço na televisão, no jornal, onde puder, agora no Instagram, no Facebook, porque é importante, a gente tem a responsabilidade de ensinar. Quem adquiriu o conhecimento tem a responsabilidade de passar, porque assim, o outro não vai ter essa oportunidade. Se você que sabe não passar o conhecimento, não é verdade? É verdade. Inclusive, esse é o nosso intuito com esse momento Unimed. Aqui na Jovem Pan, nós estamos falando com Catanduva, mais 50 cidades, muita gente nos ouvindo, e o intuito é esse mesmo, para você que está aí do outro lado do rádio ouvindo, parar e prestar atenção. Poxa, será que eu estou com a vacina em dia? Será que os idosos, por exemplo, que eu amo, meus avós, os meus pais, será que eles tomaram? Estão lembrando? Eles sabem? Porque a gente está conectado, a gente está no dia a dia. Às vezes, eles são mais reclusos, estão mais em casa, não está no assunto. Então, vale a pena tomar esse cuidado. Sim, eu quero aproveitar a oportunidade para falar que não existe vacina de estação. Você tem que estar sempre com a sua vacina atualizada. E, para isso, você tem que ter a consciência que nem todas as vacinas que você e sua família precisam estão na rede pública. Porque o Brasil é grande, algumas estão na rede pública, mas para determinadas faixas etárias. E não é porque... Eu achava... Você sabe que antes eu achava que se tinha para tal faixa de idade, eu achava que as outras não podiam tomar. Não é isso. É que não consegue fazer. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A coqueluche é a vacina tão famosa, tríplice, celular e acelular, que o bebê toma com 2 meses. Então, o governo usa umas estratégias maravilhosas para tentar proteger esse bebê nos primeiros 6 meses de vida. Uma delas é vacinando a gestante. Então, a gestante que toma a tríplice acelular, ela vai proteger o seu bebê naqueles primeiros 6 meses. Isso também na gripe, no tétano. E aí o pai? Não faz parte da estratégia, mas o pai pode procurar o serviço de vacinação e tomar a tríplice celular também.
E eu vou aproveitar para explicar isso, porque tá uma confusão. Porque, assim, a tríplice celular é feita em todo o mundo, só que ela pode ser feita até 7 anos. Depois dos 7 anos, tem que ser a acelular. É aí que falha. É aí que tem um adolescente de 13 anos com coqueluche, um adulto com coqueluche e um idoso morrendo de coqueluche. Então, se eu tomei pequena, depois de um tempo, eu tenho que tomar de novo? Tem. Aí essa Tem que é tomar. diferente. Tem. Então, com 15 anos, a gente tomava muito a dupla. Tomava tríplice, e como não podia tomar esse fator pertussis, que é a tríplice celular, a gente tomava a dupla. Agora não. Agora tem a acelular, que dá menos reação no bebê e pode ser feita em qualquer pessoa que Então, quiser tomar. se eu tomei pequena, bebê, depois com 15 anos, e Sim. hoje eu apareço grávida, eu tenho que tomar de novo. Sim. Ó, a gestação... Não pode, eu já tomei. Não, Não tem isso, não. A gestação é uma oportunidade maravilhosa. E o pessoal que faz o pré-natal é forte. Então, eles fazem assim, faz todas as vacinas. E quem vai lá comigo conversar durante a gestação, que vai conversar, escolher o pediatra e tal, eu já falo, o pai tem que tomar também, a babá, o irmãozinho, porque essa gestante é uma estratégia, ela não é a única que precisa. Legal, né? Muito legal saber que a vacina, às vezes a gente acaba não dando o devido valor, mas tem até estratégia para tomar vacina. Então, Olha que eu interessante. tive um professor, o Vicente Amato Neto, e ele falava assim, o infectologista, né, as vacinas, só vão mostrar que são importantes quando aparecer uma pandemia. Se não tiver uma pandemia, ele morreu muito antes da pandemia. Muito sábio. Então, assim, você vê, porque o gasto com a vacina é muito mais benéfico do que com um paciente só. Um paciente doente Sem com Covid, prejuízo. tanto que gastou, estou falando em verba, né? Aham. Sem falar a saúde, a morte. Com tomando uma vacina, você protege de tudo aquilo. Então, assim, até economicamente, é melhor. É uma vacina para cada um e pronto, não tem depois que construir hospital de campanha, conscientizar e apagar o incêndio. Isso teve com o Covid, mas assim, agora a gente está... Eu fico de boca aberta, eu não acredito que uma população, por causa de modismo, para falar que é chique, não dá vacina. Isso aí me desculpa, mas é uma ignorância. Eu não sou dona da verdade. Cada um faz o que quer com o seu corpo. Mas é muito... Eu acho assim... É um absurdo. Eu já vi mãe falar, eu não sei se eu vou dar tal vacina no meu filho. Não, Porque, enfim, pelos porquês dela. É. Só que eram vacinas que a gente, igual a gente falou sobre a poliomielite, quando ele crescer, ele decide. E aí eu ouvi uma pessoa responder para ela, se ele chegar lá. É triste, né? E eu penso a vacina assim, ó, você tem um ladrão lá fora e você tem uma casa. Aí você tem uma porta para fechar. Essa porta pode ser forte, pode ser fraca. Você não vai tentar? Você não vai fechar a porta? Você não vai tomar vacina? Às vezes é uma vacina... É o que você pode fazer. Aquele momento é aquela que tinha. Tanto que agora a vacina da Covid está para todas as crianças acima de 6 meses até 5 anos, para os idosos, profissionais de saúde e pessoas com alguma comorbidade, os grupos de risco. Não está mais para todo mundo. E ela agora é a melhor das vacinas. Da Moderna, é ótima, e está aí para todo mundo que quiser tomar e precisa. Esses grupos tem que estar tomada essa vacina. Tem que tomar. E quais os passos para os pais que os pais devem seguir para garantir que seus filhos recebam as vacinas recomendadas? Eu acho que a gente, o pediatra ou o médico dele, de qualquer faixa etária, tem que levar a carteira de vacinação, tem que discutir com o médico o que tomar. Ele pode sozinho passar numa unidade, num posto de saúde da rede pública. E conferir ali na carteira de vacinação. E ter a certeza que isso não basta. Então, ele pode ir numa clínica particular, por exemplo, a Univacin ou outra, e qualquer uma funcionária vai mostrar para ele qual que ele pode, qual que ele não pode, e ele fazer um planejamento. Porque algumas vacinas são pagas. Eu, por exemplo, vivo pagando vacina. A última que eu paguei foi a da gripe, né? Que eu tomei a particular, que ela tem mais... Ela abrange. E a da dengue também paguei, tomei quando ela estava à venda, que agora está em falta.
E uma coisa legal também, que cada grupo tem a sua particularidade. Se você for na rede privada, o idoso ele pode tomar uma vacina que chama High-Dose. Ela protege, tem mais, é para 4 sorogrupos, só que ela tem 4 vezes mais antígenos. Então, ela é bem mais forte, bem mais eficaz, com a mesma segurança. Olha que Então, interessante. o idoso acima de 60 anos, vale a pena tomar essa vacina, que é melhor ainda para proteger, porque o idoso morre de gripe. O que mata idoso não é que toma gripe. Continua sendo. Acredite que continua sendo. Então, vamos vacinar, porque aí vai ser só o tombo. Porque a gripe é a porta de entrada para uma pneumonia, para uma infecção mais grave. E aí cai a resistência, cai tudo. Imunidade. E tem outra, e tem assim, influenza A, influenza B. Então, mesmo que ele já acabou de ter gripe, pode ir lá e tomar, passa 30 dias, toma a vacina que vai proteger de outro sorogrupo. E, às vezes, a pessoa fala, eu tomei a vacina da gripe e peguei gripe. Mas, então, quer dizer que bom, porque senão ia ser muito pior quando você pegasse. Porque todas as vacinas protegem contra os casos graves e para diminuir o número de internados. Porque não tem 100%, pode ter uma falha vacinal, teu organismo pode ser mais resistente, você pode ter tomado ela há muito tempo e não tomou reforço. Que é importantíssimo. Que é importantíssimo. Bom, adorei esse bate-papo. A gente até estava falando aqui, em um momento você falou que tem um outro viés do seu trabalho, que é sobre o estilo de vida. E legal. A gente estava falando aqui até fora do ar, e eu achei muito legal que a doutora me falou, e até vou trazer esse assunto sobre o exemplo que você deu do Kaique Brito, que foi atropelado. Aí tem muita gente que brinca assim, que fala, né? Para que fazer exercício, comer direito, tomar vacina, se você pode morrer aí atropelado? Eu já ouvi muito isso. Vai morrer atropelado, mas... Se cuidou à toa porque morreu atropelado. Se cuidou à toa, porque sofreu um acidente e morreu. O exemplo do Kaique Brito é que ele era uma pessoa super forte, com uma musculatura excelente, uma capacidade pulmonar exemplar, e ele resistiu, apesar do quadro dele ter sido gravíssimo, consumptivo, ele ficou pele e osso, só que ele está vivo, porque ele se preparou para ser atropelado. Então, até para quando a gente ficar doente, a gente tem que estar bem para ficar doente. Claro, você não lembra? A pandemia, eu fico falando da pandemia porque é um exemplo recente. A gente aprendeu, infelizmente, na dor, mas a gente aprendeu. Na dor, né? Eu quero dar outro exemplo, que é super legal. Quando que você deve tomar vacina? Você deve estar sempre preparado para um imprevisto. Por exemplo, o Rio Grande do Sul. A pessoa que já está vacinada contra a gripe, que está vacinada contra tétano. Essa está na frente de muitos. Já está na frente de muitos que estão com a vacina atrasada. Então, assim, a mãe que está dando peito, pensa bem, teve tudo aquilo, a mãe estava amamentando. Ela não está preocupada com fórmula, com mamadeira. Aquela que não está amamentando, tem que chegar a fórmula nela, tem que chegar a mamadeira, tem que chegar água limpa. Também é um exemplo triste, mas eu gosto de dar esses exemplos para a pessoa pensar, sabe? Então, assim, às vezes a vacina não vai ser útil para você, mas vai ser muito útil para outra pessoa. Então, é uma irresponsabilidade falar mal de uma coisa que não conhece. Então, o assunto de hoje é para a gente se cuidar de quem a gente ama. Se para você o argumento para se vacinar eu não ligo, eu sou forte, então pense nas pessoas que você convive, porque é muito além da gente, da pessoa que toma a vacina. Né? O benefício é ao redor. E os meus colegas médicos não podem ter preguiça de divulgar. A gente tem que divulgar. Eu também canso. Hoje eu tive 4 assuntos assim, super legais para vir falar. Uso consciente de tela nas férias. Assim, 4 temas super legais que eu escolhi. Na hora H, eu falei, eu vou falar de vacina, vai. Porque que eu consigo... Porque, por exemplo, uma criança que não foi vacinada, que às vezes está doente, enfim, tem algum prejuízo, não vai nem ter a oportunidade de estar curtindo as férias legal, enfim. Principalmente. Então, vem em primeiro, a saúde sempre em primeiro lugar. Por exemplo, está com cachumba. Quando a gente atendia grupos de escola para ir para o NR, o que estava com cachumba não ia.
Quem tem filho sabe a importância que eles dão para O eles. NR é a vida. É a vida, não ia porque estava uma bobeirinha, mas não podia ir porque ia passar para outras pessoas. E tem que ficar em repouso. Nem era caso grave, ele era forte, ele já tinha... Mas vai fazer o quê? Então, assim, eu acho que prevenção é tudo. E um exemplo de prevenção é a vacina. E se a gente hoje não vê, e que bom que a gente não vê algumas doenças, não é mais comum. Eu achei muito importante o que a doutora Adriana Nardi falou aqui. Antigamente, via uma criança brincando, essa foi uma frase que me chocou muito. Via hoje brincando e amanhã cadeira de roda. Se a gente hoje, graças a Deus, não vê mais algumas doenças, é por conta da vacina. Eu tive poucos casos de coqueluche na minha vida. Agora eu estou atenta, porque a coqueluche é uma tosse insuportável, irritativa, que dura, assim, um mês, vai durando. Então, agora a gente tem que ficar atenta se a criança está ou não com a tosse comprida. Uma coisa que a mesma gente pediatra já estava tendo... Já tinha se difteria. livrado. Não tanto, mas assim, não tão coincidente. O estado, a cidade de São Paulo está com muitos casos, e agora já vem vindo aí pela Washington Luiz, já vai chegando. Vem chegando. Bom, vou agradecer a presença da doutora Adriana Nardi. É um bate-papo muito legal. Também agradecer a Unimed, porque esse foi um momento Unimed. Inclusive, se você aí do outro lado, que está nos ouvindo, gostou desse bate-papo, você que às vezes é a mãe, é responsável por alguém, ou tem aí alguma preocupação dentro de você e gostaria de saber mais sobre algum assunto ligado à saúde, pode entrar em contato com as redes sociais da Unimed e sugerir um próximo tema para o nosso próximo bate-papo. A gente convida um profissional da saúde para falar de algo como hoje, que foi tão importante falar sobre a vacina. Então, doutora Adriana, muito obrigada. Quem gostou, vai ficar salva esse bate-papo no YouTube. É só procurar por Jovem Pan Catanduva. Também vai ter alguns cortes dos momentos mais interessantes nas redes sociais da Unimed. Então, vale a pena. Segue aí, @Unimed Catanduva e também @DRA Adriana Nardi. Adriana Nardi. Adriana Nardi. A doutora, né? DRA Adriana Nardi. Muito conteúdo legal. Às vezes a gente segue tanta bobeira por aí. Vale colocar ali no meio do nosso feed alguns momentos de conteúdo interessante. Às vezes você está ali só olhando o Instagram, vê alguma coisa, por exemplo, da vacina, e fala, opa, lembrei, eu vou tomar minha vacina. Tem que fazer. E tem que criar uma rotina de vida, né? Para tudo. Tal mês é para tomar tal vacina, lembrar anualmente. Na verdade, todo mundo tem que ter um médico para chamar de seu, para acompanhá-lo, né? Para estar ali. E eu gosto de encerrar também os nossos bate-papos falando que nenhuma entrevista, nenhuma conversa, nenhum Google, nada substitui uma consulta. É você ir ali no seu médico, poder conversar, contar o que está acontecendo com você, porque isso é o que salva. E hoje em dia, com a pronto-socorrização da saúde, todo mundo vai no pronto-socorro rápido, e o médico do pronto-socorro tem que salvar a criança, tem que fazer o serviço dele lá, não tem que conferir carteirinha, né? É verdade. Então, assim, o pessoal distorce um pouco. Sabe, fast. Acha que tudo rápido. Em tudo rápido não dá certo. Vai no pronto-socorro, passa a criança ou faça a sua consulta lá. Inclusive, mas depois procura um médico para conversar sobre alimentação, vacinação e outras doenças que podem ser prevenidas. Muito obrigada por não só falar aqui com a gente, mas por ter isso em você. Eu percebi, quando ela fala de vacinação, o olho brilha. Você ter essa conscientização de falar com mais pessoas sempre que possível. Então, parabéns. Tomara que eu tenha ajudado pelo menos, a ir lá tomar vacina agora. Eu já fiz minha parte. Com certeza. Então, muito obrigada. A gente continua aqui na programação da Jovem Pan. Logo mais a gente volta com mais Momento Unimed. Você acompanha aqui, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho eu tô de volta. Muito obrigada. Você ouviu Manhã Pan Entrevista. O melhor humor do Brasil. Ô, Cid, cadê aquele